Mas o senhor Karl Marx, já no fim da vida, ele meditando e meditando, conseguiu enxergar o seguinte: a raiz das desigualdades sociais, isso foi no fim da vida, hein? A raiz das desigualdades sociais não está na distribuição do trabalho. Existe uma raiz mais profunda. Onde está? Na família. E ele então escreveu um livro que ele não chegou a publicar, mas que depois o seu colaborador, Engels, depois da morte de Marx, encontrou aqueles escritos ali, ele ordenou e publicou com o nome dele, mas ele diz na introdução, o Engels foi honesto dizendo assim: olha, isso daqui que eu estou publicando, o livro, fui eu quem elaborei, mas as ideias são de Marx, porque eu encontrei os manuscritos que ele deixou lá. O livro estava quase pronto, mas não estava pronto para ser publicado, então eu organizei o livro. E o nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. E qual é a ideia de Karl Marx nesse livro? A ideia do Marx é a seguinte. Vejam, isso não corresponde ao mundo real, tá? Isso daqui é o jeito como ele pensou. Se você for fazer uma análise realmente histórica, arqueológica e sociológica, você vai chegar à conclusão de que isso nunca existiu, mas na cabeça de Marx existiu. Deixa eu então relatar o que existiu para ele. O que existia para ele? Havia uma horda primitiva. Os seres humanos, quando nós surgimos no planeta, nós éramos uma horda de seres iguais. Todo mundo tinha relação sexual com todo mundo, e aí, sem problema nenhum. Ora, tendo relação sexual com todo mundo, qual era o resultado final? O resultado final é que as pessoas sabiam quem era a sua própria mãe, mas não sabiam quem era o pai. Evidente, não tinha exame de DNA naquela época. Então não tinha como saber se todo mundo tinha relação com todo mundo, né? Os homens não sabiam quem eram seus filhos. Mas o que aconteceu é que essa sociedade, essa horda primitiva, que era nômade, coletora, não é? Como os nossos índios, ela se desenvolveu e passou para uma fase de sociedade agrária. Ora, quando você tem uma sociedade agrária e você começa a desenvolver a agricultura, acontece um fenômeno. Todo agricultor produz mais do que o que ele consegue consumir. Isso é líquido e certo. Não precisa ser latifundiário. Até no seu sítio, até no quintal da sua casa, se você tem uma mangueira, você produz mais mangas do que você é capaz de consumir. O que é que você vai fazer com o excedente dessa produção? O excedente da produção, então, significa troca, comércio, e significa acúmulo de riquezas. Mas, no acúmulo de riquezas, eu vou deixar minha riqueza para quem? Eu preciso ter herdeiros, e para ter herdeiros eu preciso saber quem são meus filhos. E então Karl Marx diz que a origem da família está no fato de o agricultor, que diz: essa é a minha terra, esse é o meu produto e essa é a minha riqueza, começar a dizer: então venha cá, mulher, se você tiver relações sexuais com outro, eu mato você. Você é a minha mulher, para eu ter certeza de quem são os meus filhos. E então, a partir do capitalismo, surgiu a família. A família surgiu da vontade de ser dono de alguém. Nota de rodapé. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Muito bem. Quando você se casou, você queria ser proprietário da sua esposa, e a mulher, aqui, as mulheres aqui, por acaso, sentem, ou vivem, ou veem que se tornaram objeto dos seus maridos, que agora você então é fiel ao seu marido,
porque você quer garantir que ele é o dono dos filhos? Essa é a razão pela qual você se casou? Ou seja, isso é uma coisa tão fora do mundo no qual nós vivemos, que você fica se perguntando assim, mas para uma cabeça marxista, isso é muito convincente, porque eles estão obcecados em saber como é que nós vamos fazer para que a sociedade seja igual. E quando você tem uma família, o papel pai, papel mãe, papel esposo, esposa, filho, filha, irmãos, irmãs, estes papéis geram a desigualdade radical. Por quê? Porque esses papéis familiares fazem com que nós não sejamos iguais. Dando um fast forward, indo para frente bastante assim, né? Para que a gente não perca muito tempo nos detalhes, lá com Karl Marx. No século XX, vários marxistas começaram a notar isso. Principalmente as mulheres marxistas. O professor Felipe Neri citou aqui, não é, uma marxista chamada Shulamit Firestone. Não é? E outras marxistas.